Então, eu vou começar aqui, ó, falar do transformador de força. Começar aqui pelo funcionamento desse equipamento. Começar falando dos conceitos desse transformador, é sempre importante a gente estar relembrando isso. O transformador, ele é um equipamento eletromagnético, né? O funcionamento dele é através de fluxo magnético. Se você observar, as bobinas primárias e secundárias do transformador, elas são isoladas galvanicamente. Então não tem uma conexão entre a bobina do secundário e a bobina do primário. A gente sabe que o transformador é basicamente, né, o equipamento em si, a parte eletromagnética, é o núcleo eletromagnético aqui ó, em ferro silício e as bobinas, tanto primárias quanto secundárias, eventualmente bobinas terciárias e até outros enrolamentos. Então, ó, se você observar aqui, você não tem a conexão entre o primário e o secundário. Isso significa que o transformador ele é isolado galvanicamente. Existe um transformador que tem essa ligação aqui entre o primário e o secundário, que é o transformador, o autotransformador. O autotransformador é um equipamento onde você tem aí uma interligação entre as bobinas, né, entre o primário e o secundário. E aí parte da energia é transmitida aqui ó, pelo fluxo magnético, aqui passando por dentro do núcleo, parte é transmitida pela interligação elétrica, diretamente pela corrente que vai passando aqui, ó, entra pelo primário e vai pelo secundário. Mas esse é o autotransformador. O transformador, o comum, o transformador convencional, ele é dessa forma aqui, com o isolamento entre as bobinas primárias e secundárias, dessa forma que a gente está mostrando aqui. Então, ó, o transformador, para que ele consiga funcionar de forma adequada, a gente precisa aplicar uma tensão aqui no enrolamento primário. E aí, ó, se a gente lembrar do conceito lá de transmissão de potência, né, da potência elétrica, a gente sabe que a potência é V vezes I. Se a potência é V vezes I, e eu tenho uma potência que entra no primário, essa potência ela vai sair no secundário, é claro, descontando-se as perdas no transformador, eu vou ter uma potência praticamente igual aí no primário para o secundário. No transformador ideal a gente considera dessa forma. Então eu vou ter que V1 vezes I1, que é a potência que entra no terminal primário, é igual a V2 vezes I2, a potência que sai no terminal secundário. Só que como a transmissão de potência no interior do transformador é feita de forma eletromagnética, a gente precisa verificar como é que fica isso em relação ao fluxo magnético. Então a tensão V1 aqui no terminal primário, se a gente trata isso em termos de fluxo magnético, eu posso dizer que essa tensão ela depende ali ó, da quantidade de espiras, o número de espiras N1 que está aplicado aqui e a variação do fluxo dφ dt. Então, isso serve tanto para o primário quanto para o secundário, né? A tensão V1 vai ser a relação de espiras aqui, ó, a quantidade de espiras no primário vezes o fluxo. No secundário, é a quantidade de espiras do enrolamento secundário vezes o fluxo. Então, se eu combinar essas equações, eu chego a isso aqui, que é aquela relação de transformador que a gente já conhece. É V1 sobre V2, né? A tensão V1 sobre V2, ela é igual a N1 sobre N2, né? O número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário, que é igual ao inverso da relação de corrente. Tá? Então, aqui ao invés de ter I1 sobre 2, eu tenho I2 sobre 1. Então, se eu pego, por exemplo, aí um transformador 138, 13.8, 138 no primário, 13.8 no secundário, a relação de corrente ela tem que ser dessa forma aqui, ó. No primário 138, eu vou ter aí, ó, cruzando aqui 10 amperes. Se eu tiver 13.8, eu vou ter 100 amperes. Isso quer dizer o quê? Se a relação ela é de 10, né? Se eu dividir 138 por 13.8, eu vou chegar a 10. A relação de corrente ela acontece da mesma forma. Se eu dividir 100 por 10, eu vou ter uma relação de 10. Então, o transformador ele funciona desta forma, através da transmissão de energia pelo fluxo magnético. Uma vez que eu aplico uma tensão no terminal primário, isso vai gerar aqui o fluxo no interior do transformador, tá? Aqui passando pelas chapas de aço silício, né, o núcleo do transformador. O fluxo se concatena aqui com
O enrolamento secundário gera também uma tensão no secundário, e aí quando você conecta as cargas, você tem a transmissão de potência.